Glória a Deus. Vamos começar mais uma noite, mais uma aula a respeito de Levítico. Deixa sua Bíblia aberta aí em Levítico. Hoje nós vamos acompanhar um pouquinho e falar um pouquinho sobre Levítico capítulo 2. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração aqui para nós dar início à nossa aula. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esta noite, por mais esse tempo em poder compartilhar a tua palavra. Pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito possa nos conduzir, Pai, em toda boa palavra da Escritura, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos trazer revelação e que essa palavra, Pai, possa trabalhar dentro de nós, trazendo mudança, Pai. E que essa palavra, mudando a nossa vida, possa gerar frutos, em nome do Senhor Jesus. Peço, Pai, que esta reunião seja para a honra e glória do Senhor. E peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nada venha tirar, Pai, a nossa atenção. Nada venha nos distrair, Pai, de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarda, Pai, a cada casa aqui, guarda cada um de nós, Pai, a nossa mente. Nós repreendemos agora toda ação inimiga, toda ação maligna, Pai, que tenta nos impedir de receber a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Vamos lá, irmãos. Semana passada, então, nós começamos no capítulo 1, né? Falamos todo o capítulo 1. Hoje nós vamos para o capítulo 2 e há uma pequena diferença no texto em hebraico, no capítulo 1 para o capítulo 2. Quando nós vamos ler aqui em português, nós vamos ver que ele inicia o capítulo quase que da mesma forma. No capítulo 1, o Senhor vai estar falando aqui. Se o Senhor chamou Moisés e falou com ele do tabernáculo da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Se algum de vós. Amém? Esse aqui, capítulo 1, versículo 2. Quando nós vamos para Levítico no capítulo 2, ele já começa aqui. E quando alguém oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de farinha fina, e ele derramará o óleo sobre ela e colocará o seu incenso. Amém? Esse é o primeiro versículo. Qual que é a diferença que nós vamos ver aqui no texto em hebraico? Está especificamente aqui nesta palavra alguém. Quando nós vamos pegar aqui no capítulo 1, essa palavra aqui, algum de vós, no hebraico, ela é a palavra Adam, né? Só para nós recordarmos aquilo que nós falamos na semana passada, a palavra Adam, que ela significa Adão ou humanidade. Amém? Essa palavra aqui, algum, alguém, no capítulo 2, no hebraico, essa palavra aqui é nefesh. E a nefesh é a palavra utilizada para descrever a alma. Então, olha a construção que o Senhor vem fazendo em Levítico. Isso aqui é tão tremendo porque depois você vai ver no capítulo 3 que a oferta do capítulo 3 é uma oferta de paz. Então, Levítico capítulo 1, você vai ver o Senhor falando sobre a humanidade, sobre Adão, ou seja, sobre o físico, sobre a carne. Levítico capítulo 2, o Senhor está falando da alma. No Levítico capítulo 3, vocês têm agora a oferta de paz. E nós sabemos que essa paz, nós só conseguimos ter paz com Deus a partir da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a oferta entregue por nós. A partir dessa oferta que foi entregue por nós, nós recebemos vida no nosso espírito, não na alma e nem no corpo. Ou seja, é como se o Senhor estivesse fazendo o caminho de volta, matando a carne. Capítulo 12 você mata a alma, para então no capítulo 3 você ter a restauração no espírito. Olha que tremendo. Então, aqui já a primeira diferença que nós temos do capítulo 1 para o capítulo 2 é que agora o Senhor está se referindo à alma humana, a nefesh. Então, esse capítulo vai tratar justamente disso, de nós matarmos a nossa alma. Amém? E ele vai seguir dizendo assim, no versículo 1:
E quando alguém, né, alguém oferecer ou alguma alma oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, essa oferta de alimentos aqui, ela é a minha oferta de manjares no hebraico, amém? Se a oferta será de farinha fina. Agora, outra coisa, ou algumas versões de vocês aí, ela vai estar falando da fina flor de farinha. E o que que é essa flor de farinha? Essa fina flor de farinha? No grosso modo, é o trigo que foi trilhado, que foi triturado, que foi moído. Quando você pega o trigo e você tritura, você moe ele, você obtém a fina flor de farinha. E é isso que o Senhor está falando sobre essa oferta de alimento. Agora, abra comigo lá em João. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 20 até o 24. Ele vai dizer assim: E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. Estes, pois, vieram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe veio e contou para André. E novamente André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade, eu vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém? O que que o Senhor estava aqui se referindo ao grão de trigo? O Senhor estava se referindo a ele mesmo, que ele seria entregue. Então, como que ele estava se oferecendo? Eu não sei se vocês já observaram que tudo que nós estamos falando em Levítico, tudo aponta para Jesus. Jesus, ele é todo o tipo de oferta. E aqui Jesus também é a oferta nessa flor de farinha. Como ele é o grão de trigo e caiu na terra e morreu para dar muitos frutos. E também nós entendemos que esse grão de trigo, ele foi moído. A palavra diz que ele foi moído. Então o Senhor, ele foi entregue como essa flor de farinha, né? Como nós vemos falando aqui já desde das outras aulas, nós vamos ver que o modo objetivo, quem lembra aqui? Modo objetivo e modo subjetivo. Qual é o modo objetivo dessa parte do texto? O que que ele quer se referir a esse texto? É Jesus sendo morto na cruz. Agora, e o modo subjetivo? O que que quer dizer esse modo subjetivo? Trata-se de nós, eu e você, sendo moídos pela palavra para a transformação. Por isso que esse capítulo aqui, ele começa falando o quê? Da alma. Porque a palavra, o que que ela vai fazer com a alma? Dia após dia, ela vai triturar a nossa alma até que esse grão de farinha, esse grão se transforme na fina flor de farinha para poder ser entregue ao Senhor. Então, de modo objetivo, Cristo entregue na cruz. Modo subjetivo é o nosso sofrer no nosso dia a dia. Mas o sofrimento aqui, irmãos, não se trata de um sofrimento que não tem assim nada a ver com o Senhor, não. O sofrimento aqui são os sofrimentos que vão produzir frutos. É um sofrimento que é gerado por circunstâncias, que normalmente é o Senhor quem gera. O Senhor gera circunstâncias que vai nos moer. Só que essas circunstâncias vai colaborar para o nosso crescimento em Cristo. Vai matar cada dia mais a nossa alma para que Cristo apareça. Porque, irmãos, o objetivo real aqui na Terra, nossa, é morrer para que Cristo apareça. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, porque eu preciso fazer a obra. Tá certo e tá errado, na verdade, irmãos, essa colocação, porque quem realmente vai fazer a obra é o Senhor através da nossa vida.
Se você prestar bem atenção, não somos nós que fazemos a obra. Porque a Bíblia vai falar assim, oferecei em Romanos 12, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí o Senhor envia o Espírito dele nesse corpo que foi oferecido para que Cristo continue a boa obra. Por isso que a Bíblia diz que nós somos membros de um só corpo. Se nós somos membros de um só corpo, eu já não sou mais o Rony, eu sou apenas o membro de Cristo. Então, qual que é o trabalho aqui? Nosso é nos entregarmos como oferta ao Senhor. É nós sermos trilhados. Para quê? Moer a nossa alma a ponto de que ela não tenha mais vontade, para que somente a vontade do Senhor permaneça. Quando somente a vontade do Senhor permanecer, o que será estabelecido nesse vaso de barro, nesse corpo onde que a vontade de Deus impera? Cristo. É a mente de Cristo. Uma vez que a mente de Cristo é completamente instaurada na vida de um cristão, é ele fazendo a obra. Já não, por isso que o apóstolo Paulo compreendeu isso. Por isso que ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo entendeu isso. E ele foi moído. Como é que o apóstolo Paulo foi moído? Simples. Por aquilo que ele mesmo fazia e propagava, que era perseguição. Então, aquilo que ele fazia, ele começou a sofrer. E pelas perseguições ele foi sendo moído. Amém? Vamos seguir ali, versículo 2. E ele trará. Não, perdão, vamos continuar o versículo 1 que eu não finalizei ele. E ele derramará o óleo sobre ela e colocará o seu incenso. Amém? Então veja bem. O que que aponta o óleo? Nós sabemos que o óleo hoje, ele aponta para o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo do Senhor. É para isso que aponta esse óleo, o óleo da unção. Amém? Então veja bem, o que que vai agradar a Deus? Como é que eu posso me entregar como uma oferta completa para o Senhor? Permitindo que a palavra trabalhe na minha alma, que ela possa moer a minha alma. Uma vez que a palavra moeu a minha alma e triturou e transformou na fina flor de farinha, o Espírito Santo vem sobre mim. E a união do Espírito Santo sobre mim com essa alma agora quebrada está pronta para ser oferecida ao Senhor. E aí agora a Bíblia vai falar aqui também, e sobre ela colocará o seu incenso. O incenso era uma mistura de óleos essenciais que davam um cheiro agradável ao Senhor. Então, irmãos, o que que vai ser agradável? O que que vai ser cheiro agradável ao Senhor? Veja bem, uma vez que a gente moe a nossa alma, que a gente perde a nossa vontade para então fazer a vontade do Senhor, o que que aconteceu com Jesus quando ele disse assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele foi moído. Amém? Por ele ser moído, o que que aconteceu após isso? Ele gerou frutos. Só que ele não gerou frutos dele mesmo, porque sobre ele veio o Espírito. Então ele foi moído e veio o Espírito sobre ele. A união do Espírito com uma alma moída gera frutos. Esses frutos são os óleos essenciais, ou seja, o aroma agradável a Deus. Os frutos que nós geramos sobe diante do Senhor como um aroma suave. Então, as ofertas aqui em Levítico, ela tem toda uma simbologia. Era Deus já apontando para aquilo que aconteceria no futuro. Aquilo que ia acontecer com Cristo e que, a partir de Cristo, todos aqueles que fossem enxertados nessa videira verdadeira passariam pelo mesmo processo, assim como Paulo fala, que ele completava os sofrimentos de Cristo na carne dele. Por causa de quem? Por causa do restante do corpo de Cristo, que é a igreja. Está lá em Colossenses. O apóstolo Paulo entendeu isso. Versículo 2. E ele trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos, um dos quais tomará dela um punhado da farinha e do seu óleo, com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial
sobre o altar, para ser uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Olha só, lembra que nós falamos que toda oferta que passa pelo fogo é uma oferta de transformação? Então é isso. Outra coisa, quando ele fala aqui, ó, nesse versículo, que o sacerdote, então, ia pegar uma porção, versículo 2: e ele tomará dos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da sua farinha. Esse punhado da sua farinha, como é que eles pegavam? Eles pegavam dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, ó, com os 3 dedos. Eles iam lá e pegavam uma porção com esses 3 dedos do meio. Por que que eles faziam dessa forma? Também com uma simbologia. Os 3 dedos apontando para a triunidade de Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, significando e simbolizando o quê? Que a triunidade recebeu essa oferta, a fina flor de farinha. Segundo simbologia, que esse símbolo aqui, ele simboliza a letra Shin do alfabeto hebraico. E essa letra Shin é a mesma letra usada lá em Deuteronômio 6 para o Shema, Israel, que aponta para o Senhor. E também a letra ao qual o Senhor, ao qual nós escrevemos a palavra Shalom. E veja que a palavra Shalom, nós falamos que dentro desse contexto de Shalom, ela também aponta para a paz. Você vai ver que justamente a paz vai se tratar da próxima oferta do capítulo 3. Ou seja, quando o Senhor recebe essa oferta, é o Senhor apontando que o próximo passo é nos dar paz, que Ele está recebendo, e o que nós vamos receber é paz. Ele é perfeito. Irmãos, tudo que o Senhor faz não passa nada em branco, não é nada por acaso. Amém? Aí vai pegar um pouco dessa farinha, vai pegar um pouco do seu óleo, né, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará então como um memorial. O que que é um memorial? Que aquela oferta vai ficar de memória diante de Deus. Por quê? Porque o Senhor vai lembrar que através daquela oferta ele trouxe favor para o indivíduo que trouxe aquela oferta. Então, irmãos, aqui nós já falamos muitas vezes sobre você fazer ofertas ao Senhor como memorial. Você vai ofertar, às vezes, por alguma situação, levantando memoriais, e não só oferta, mas oração, enfim, toda a sua entrega como memorial diante do Senhor. Só que muitas vezes, né, por a fragilidade da nossa alma, e veja, nós estamos falando da alma, a nossa alma muitas vezes ela quer ressurgir, ela não quer morrer. Então a nossa alma, ela esquece que diante do Senhor, por mais que a gente sofra grandes coisas aqui na terra, a alma esquece que diante de Deus tem um memorial que nos favorece, que é Cristo. E o Senhor recebeu a Cristo. Então a nossa alma esquece que o Senhor recebeu a Cristo e que recebendo a Cristo nós obtivemos a Shalom, a paz. Por quê? Porque muitas vezes a nossa alma se atribula. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas, né, dentro de mim? Espera em Deus. O salmista também compreendeu Levítico 2, não é mesmo? Então, esse texto aqui ele está nos mostrando isso sobre memorial. Se na antiga aliança, através das ofertas de alimento, irmãos, pensa, como é que nós vamos comparar Cristo, o Filho do Deus vivo, com alimentos da terra? Se os alimentos da terra já ficavam de memorial diante do Senhor para favorecer o povo ou aquele que trouxe a oferta, quanto mais a vida de Cristo, estando em Deus, não vai ser um memorial para as nossas vidas? Então, isso aqui também aponta, irmãos, para a salvação. Porque uma vez que eu fui salvo, eu tenho que entender que há diante de Deus um memorial ao qual eu aceitei também, ao qual eu reconheci, ao qual eu entendi que aquele memorial me beneficia, me favorece. Então, se uma oferta de alimento já favorecia um cidadão, quanto mais
a vida de Cristo por nós. Amém? Versículo 3. E o resto da, e o resto da oferta de alimentos serão de Arão e de seus filhos. Irmãos, o restante da oferta aqui, ele está falando de primícias. Amém? Eu não sei se de repente os irmãos têm o costume de fazer também essas ofertas de primícias. Tá? Nós fazemos dízimos, primícias e oferta. Amém? O resto das ofertas de alimentos serão de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas pelo fogo. Por que que é uma coisa mais santa? Porque as primícias, já fala, é primícia, primeiro. E nós sabemos que tudo que é primeiro é do Senhor. Quando você vai ver lá, depois que o povo sai do Egito, que o Senhor diz, né, que agora tudo, todos os primeiros são deles, os filhos, da criação, tudo primeiro é dele. E também da plantação, da colheita, né? Tanto é que nós temos aqui as celebrações, né, da colheita, das primícias. Por isso que é o mais santo, é o mais sagrado. E lembrando também que primícia, ela aponta também para o nosso Senhor Jesus, que ele também vai falar que ele é a primícia dos mortos e também é o, é o primeiro irmão, o primeiro filho. Ele era o unigênito, se tornou o primogênito. Ele era o único, agora se tornou o primeiro. Se ele é o primeiro, quer dizer que tem muitos outros depois. E ele só se tornou muitos anos depois, muitos outros depois, por causa da entrega dele. A entrega dele na cruz gerou muitos outros irmãos. Se ele não se entrega, ele continuaria sendo unigênito. Porém, seria só unigênito e não primogênito. Coisas mais santas das ofertas do Senhor, feita pelo fogo. 4. E se tu trouxeres uma oblação de uma oferta de alimentos, a oblação que se refere é, à oferta, o sólido da oferta, tá? Nós temos a libação, que é a parte líquida da oferta. Uma oblação de oferta de alimentos cozida no forno será de bolos de farinha fina, sem fermento, misturado com óleo, ou coscorrões sem fermentos, untadas com óleo. Agora, olha que interessante isso aqui. Por que que ele fala aqui sobre ser cozida no forno? Abra sua Bíblia lá em Oséias, comigo. Oséias capítulo 7 e o versículo 8. Diz assim: Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Olha que interessante. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Então, quando ele está falando aqui sobre se você for oferecer uma oferta, voltando aqui no capítulo 2 de Levítico, se você for oferecer, né, uma oferta, uma oblação, ou seja, um alimento já preparado, sólido, um bolo, será sem fermento. Primeiro porque o fermento na Bíblia ele aponta para o pecado. E cozido no forno. Só que aqui você vai ver, o Senhor deseja que esse bolo ele tem que ser assado de todos os lados. Tem que ser assado por completo. Por quê? Porque aqui ele está falando que Efraim, ele se mistura com povos, porque ele não foi virado. Ou seja, só assou, só pegou calor, só pegou fogo de um lado. O que que o Senhor está dizendo aqui para nós? Que nós não podemos ter misturas. Nós não podemos ter misturas. Irmãos, isso aqui vocês estão, né? Como a gente diz no ditado, estão carecas de ouvir nós falamos, né? Sobre misturas. Amanhã, inclusive, nós vamos falar um pouquinho mais sobre questões de misturas. Amém? Então, quando ele se refere aqui a bolo assado no forno, ele nos mostra que esse bolo tem que ser assado dos dois lados, ou seja, você tem que se entregar por completo ao Senhor. Nós não podemos entregar somente uma área da nossa vida ao Senhor como oferta. Efraim era um bolo assado, mas só de um lado, ou seja, ele se misturava com outros povos. Amém? Então, fica esse alerta para nós aí. Versículo agora 5, 6 e 7.
E se a tua oblação for uma oferta de alimentos cozido na panela, será de farinha fina, sem fermento, misturado com óleo. Tu a partirás em pedaços e sobre ela derramarás o óleo. Isso é uma oferta de alimentos. E se a tua oblação for uma oferta de alimentos cozida na frigideira, deverá ser feita da farinha fina com óleo. Ou seja, a instrução que o Senhor já havia dado aqui antes, né? Flor de farinha. Nós precisamos ter esse grão trilhado misturado com óleo, ou seja, com o Espírito Santo. Independente de onde você for fazer esse alimento para entregar ao Senhor, precisa passar por esse processo. Amém? Versículo 8. E tu trarás ao Senhor a oferta de alimentos que se faz destas coisas, e quando for apresentada ao sacerdote, ele as trará ao altar. 9. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos o seu memorial e a queimará sobre o altar. Isso é uma oferta feita por fogo e de cheiro suave ao Senhor. E o que for deixado da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É coisa mais santa das ofertas do Senhor, feita pelo fogo. Versículo 11. Nenhuma oferta de alimentos que trouxeres ao Senhor se fará com fermento. Agora olha só, abra lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6. Ele diz assim: A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Amém? Mateus, capítulo 16. Vamos ver algumas passagens aqui que se referem a fermento. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 6 até o 12. Então Jesus disse-lhes: Cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque nós não levamos pão? Quando Jesus percebeu isso, disse: Ó vós de pequena fé, por que arrazoais entre vós por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 e dos 4 cestos recolhestes? De quantos cestos recolhestes? 10. Nem dos 7 pães e dos 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que eu não vos falei a respeito do pão, mas que tivessem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam de que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, toda doutrina, ela vai nos ensinar algo. E uma vez que ela nos ensina, ela transforma o nosso modo de pensar e de viver. É isso que o Senhor está falando. Quando ele fala aqui de não ter fermento, é para não ter nenhum tipo de doutrina, nenhum outro tipo de alimento. Ou seja, um alimento puro, é um pão sem fermento, sem outro tipo de doutrina. Ou seja, é o alimento puro que vem do céu. É o corpo de Cristo sem nenhum tipo de mistura. Amém? Marcos 8, versículo 15. E ele ordenou-lhes, dizendo: Fiquem atentos, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. Olha que interessante. Agora, por que que ele falou aqui em relação ao fermento de Herodes? Porque o fermento de Herodes é que ele está falando de política. Só que a política corrupta. Muitos acham que o cristão ele não deve se envolver com a política. Não. Entendemos, irmãos, que
Nós estamos oferecendo nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Uma vez que eu ofereço o meu corpo em sacrifício ao Senhor, Ele é que vai determinar qual é a área que Ele vai querer me usar. Então, se o Senhor levantou algum irmão para usar na política, para estabelecer o reino dos céus, porque o que que um político faz? O político ele não representa uma parte do povo, então o que que esse político deve fazer? Representar esse povo implementando lá o reino dos céus. Princípios que vêm do alto, conduzir este povo para os caminhos do Senhor. E o que ele está falando aqui em relação à política, né, o fermento de Herodes, é justamente isso, para que o cristão não se envolva com a corrupção que há aí, então, sim, nesse meio. Porque uma vez que você se envolve, você se corrompe e você desvia desse caminho. Querendo ou não, também é uma forma, né? A corrupção na política também é uma forma de doutrina, ao qual as pessoas acabam aprendendo e acabam praticando, mudando os seus hábitos, contrariando os princípios do Altíssimo. Amém? Vamos voltar lá para Levítico. Vamos seguir no versículo 11. Nós paramos ali: queimareis, pois não queimareis fermento, e nem qualquer mel em qualquer oferta ao Senhor feita pelo fogo. Por que não o mel? Porque o mel também pode fermentar. Amém? Versículo 12. Quando a oblação das primícias, vós as oferecereis ao Senhor, mas elas não serão queimadas sobre o altar por cheiro suave. E toda a oblação da tua oferta de alimentos temperadas com sal. Todas as ofertas serão temperadas com sal, e não deixarás faltar o sal do pacto do teu Deus na tua oferta de alimentos. Em toda a tua oferta oferecerás o sal, em se tratando aqui das oblações. Então, essa oferta de alimentos aqui, essa oblação, o que que ele está falando? Você vai preparar, ou na panela, na frigideira, ou você vai fazer no forno. É uma oferta que você prepara e entrega ao Senhor. E ela não será colocada, queimada em cima aqui do altar. Então, ela pode ser entregue mel, pode ser entregue, mas esse mel ele não pode ser queimado em cima do altar, porque senão ele pode fermentar. Amém? E também ele vai ser entregue sempre, todas essas ofertas que você vai fazer, essas oblações, essas ofertas de alimento, todas elas temperadas com sal. Por que o sal? Nós sabemos que o sal, né, quando o Senhor fala para que a gente seja sal e luz, nós sabemos que o sal, além de ele ser usado para tempero, ela também é um conservante. O sal, então, conserva. O que que está falando, então, sobre temperar? Primeiro, dá sabor, gosto. Segundo, conservar essa oferta. Ou seja, a nossa entrega temperada com sal são as obras que agradam ao Senhor e obras que permanecem, que nós conservamos, nós damos continuidade. Elas são conservadas diante do Senhor. Não são obras que nós fazemos agora e daqui a um pouco essa obra se desfez. Não, são obras que permanecem diante do Senhor. Amém? E se tu ofereceres, 14, se tu oferecer oferta de alimentos das tuas primícias, ao Senhor oferecerá a oferta de alimentos das tuas primícias, de espigas verdes de milho, tostadas ao fogo, grão trilhado, de espigas cheias. E tu derramarás o óleo sobre ela e colocará sobre ela incenso. Isso é oferta de alimento. E o sacerdote queimará o memorial disso, parte do seu grão trilhado e parte do óleo, com todo o seu incenso. Isto é uma oferta feita pelo fogo ao Senhor. Amém? Aqui muda, né, o tipo de alimento, fala do milho, mas o processo é o mesmo. Vai ser trilhado, vai ser moído. Também é derramado óleo e incenso. Amém? Passa pelo mesmo processo. Irmãos, o processo é inevitável para as nossas vidas. E mais,
Quando nós olhamos aqui, falando da farinha, né, ou falando do grão do trigo, falando aqui da espiga de milho, o que que nós podemos aqui tirar, né, de lição para esse contexto? Que, irmãos, independente do fruto, ou independente da pessoa, pessoa A, pessoa B, o mais rico, o mais pobre, nenhum deles vai fugir do processo. O que agrada ao Senhor é aquilo que for entregue, feito da forma com que o Senhor fez e passado pelo processo. Ah, mas é porque eu sou menor da minha casa, parece que eu sofro mais. Não, irmão. Ah, mas parece que a vida do fulano é mais fácil. Não. Todos, em algum momento, vão passar pelo processo. Amém? Encerramos aqui hoje. Foi uma aula até um pouco mais rápida. Eu quero ver se eu trago aqui mais para frente, né? Aqui nós falamos sobre essa oferta, capítulo 1, sobre a entrega de animais, né? A entrega de carne. Levítico capítulo 2, das ofertas dos manjares, as ofertas de alimento. Depois que nós finalizarmos aqui essa parte, eu quero trazer aqui, já trouxe aqui há uns anos atrás, um estudo aqui falando sobre as ofertas de Caim e de Abel. Um estudo aqui falando sobre as ofertas de Caim e Abel. E as ofertas deles, está intimamente ligado com essas ofertas de Levítico capítulo 1 e Levítico capítulo 2. Você vai ver que tanto uma quanto a outra são ofertas que elas são completas, entregues ao Senhor. Todo um passo a passo e toda a oferta ela é completa, entregue ao Senhor. E aí nós vamos ver o que que aconteceu com a oferta de Caim e por que que ele não foi aceito. Amém? Glória a Deus, encerramos aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor.